Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney do canal Fluminense e hoje a gente vai comentar do jogo Aliança Lima 1, Fluminense 1 pela estreia da Libertadores. O jogo foi em Lima e mais uma vez o time joga mal, decepciona os poucos torcedores que foram no estádio, decepciona a torcida que assistiu pela televisão. Enfim, um futebol pobre, um futebol lento, um futebol previsível, um futebol quase sem chutes a gol, um futebol sem jogadas ensaiadas. Parece que o time só sabe tocar aquela bolinha para o lado e tentar uma enfiada de bola sempre errado. Os caras parecem que não treinam, né? Se treinam, treinam mal, entendeu? O único que tentou nesse time foi o Marquinhos, foi o único jogador lúcido nesse time do Fluminense. O resto, meu amigo, um bando de zumbi. Sabe um bando de zumbi? É o time do Fluminense, tá? Um empate 1-1, né? O mesmo toque excessivo, sem conseguir penetração na defesa adversária, jogadas bizonhas, passes de bola, toques de bola errados, passes errados, contra-ataque do adversário quase mortais. Esse é o cenário do Fluminense atual. A zaga horrível. Hoje errou Felipe Melo e Thiago Santos, os dois estavam disputando quem errava mais. Entendeu? Então, gente, foi um Deus nos acuda. Esse foi o Fluminense de hoje. O time quase não chutou a gol. Tá? É um adversário fraco, um adversário que qualquer time, até se o Nova Iguaçu fosse lá no Peru jogar com esse time, ganhava. Time muito ruim esse time da Aliança Lima, e o Fluminense conseguiu empatar. Conseguiu tomar um gol desse time e conseguiu empatar. Né? Muito passe errado. Num desses passes errados, aos 37 minutos, Marcelo tentou tocar de trivela, né? Errou. O jogador do Aliança roubou a bola, lançou em profundidade o Garcês, que foi o melhor jogador do time deles. Um ponta arisco, rápido e sabe chutar para gol. Ele entrou, deu um corte no Thiago Santos e tocou no cantinho do Fábio, sem chance para o Fábio, que para mim também pulou atrasado. Fazendo Aliança de Lima 1, Fluminense 0. O time continuou com dificuldades, né? Principalmente no último passe. Felipe Melo e Thiago Santos errando passe e originando contra-ataques perigosos do time da casa, que perdeu pelo menos mais 1 ou 2 gols feitos, né? O Fluminense com aquela posse de bola mentirosa, né? Aqueles toques para o lado e para trás que irritam qualquer um, sem penetração. Mas quem chutou mais foi o Aliança de Lima. Assim foi o primeiro tempo. No intervalo, o Diniz tirou o Thiago Santos e começou a fazer aquelas invenções dele, né? Recuou o André e colocou o Terãs. Terãs também entrou mal, não conseguiu fazer nada praticamente de útil, né? E passou despercebido mais uma vez. Tanta torcida pede o Terãs, eu sou um dos que pedem. Mais uma vez, teve oportunidade, nada fez, né? Aos 15 minutos do segundo tempo, o Diniz tirou o Felipe Melo, que levou um cartão amarelo numa jogada que ele quase foi expulso. Ele quase foi o último homem, que se ele tivesse sido o último homem, era cartão vermelho. Ele segurou o jogador o Garcês pelo braço e levou o cartão amarelo, e o Diniz, com medo, resolveu tirar ele para ele não levar o vermelho em seguida. Então, a gente sabe que o Felipe Melo é um jogador que não tem rapidez mais, né? Então na corrida ele perde para o jogador adversário e na próxima ele ia levar o vermelho. Tirou o Marcelo também, colocou o Douglas Costa e o Cauã Elias, tá? Então entrou 2 atacantes no lugar do Felipe Melo e do Marcelo. Ele recuou também o Martinelli, ficou o André e Martinelli na zaga. E enfim, o time se desarrumou todo, mas o time mesmo assim melhorou aos trancos e barrancos, alçando muita bola na área, né? Com Marquinhos e também com Arias. E aos 25 minutos, escanteio para o Fluminense. Douglas Costa bateu com precisão na cabeça do Marquinhos, que cabeceou para baixo, empatando o jogo. Aliança Lima 1, Fluminense 1. O jogo ficou mais cadenciado a partir daí. Muitos erros de ambos os lados. Parece que as duas equipes queriam manter o resultado. O Fluminense ainda tentava alguma coisinha com cruzamentos, enfim, errados, né, para variar. Marquinhos, o melhor do jogo, como eu falei, buscou as jogadas de linha de fundo o tempo todo, cruzou algumas bolas na área,
mais sem sucesso, mas foi o jogador mais lúcido do Fluminense. Né? Queimou a minha língua, porque eu falei que o Diniz escalou mal quando colocou o Marquinhos de início, e ele me provou que ele pode ser útil nesse time sim. É um jogador que parte para cima, não tem medo da marcação, e gostei muito do Marquinhos. Foi a única coisa que o Diniz acertou, foi a escalação do Marquinhos. Eu não convivo com o Marquinhos, eu só tinha visto o Marquinhos no jogo, né, nos outros jogos, não tinha gostado, mas hoje eu gostei. Ele deve estar treinando bem, por isso ele foi escalado, e gostei do Marquinhos hoje. O Lelê brigou com a bola o tempo todo, os 90 minutos brigando com a bola. É um jogador que não consegue dominar uma bola, não consegue fazer uma jogada individual, ele só sabe correr, é um grande corredor. Né? Então ele não conseguia dar prosseguimento às jogadas. Está certo que também essa bola não chegava, mas ele também não ajudava. Um jogador que não tem nenhuma técnica com a bola no pé. Renato Augusto, mais uma vez, uma decepção. Saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, sentindo lesão, mais uma vez. E entrou o Lima no seu lugar. Lima foi um jogador esforçado, que até tentou alguma coisa, mas sem muito sucesso. Né? Mais um jogo ruim. O time parece que não treina jogadas de ataque, não treina passes, não treina cruzamentos. Enfim, um time que parece que no treinamento fica brincando, porque não tem jogada nenhuma ensaiada do Fluminense. A gente pelo menos não vê isso nos últimos jogos. Ficou provado que a gente precisa de reforços, principalmente na zaga. Felipe Melo, Thiago Santos, Antônio Carlos, esses jogadores não servem para o Fluminense. Tá? Pelo menos agora, com a idade que estão, não conseguem correr e acompanhar o atacante adversário. Então, o Fluminense precisa colocar garotos nesse time. Tem que rejuvenescer esse time para ontem. Tá aí o Felipe Andrade, que é garoto, que tem habilidade, que é canhoto, que entraria bem nessa zaga, pelo menos para equilibrar um pouco a zaga. Né? Tá aí o Cauã Elias, que entrou hoje com 17 anos, é um garoto que tem futuro, tem 18 anos agora, é um garoto que tem um futuro promissor pela frente, passou por todas as seleções de base, com destaque. Tem o Real Madrid e o Barcelona da Espanha que já estão querendo contratar o garoto, então não é à toa que querem a contratação do Cauã Elias. Ele tem qualidade e o Diniz tem que dar sequência para o Cauã. Tá? O Alexander também é um bom jogador, já deveria ter mais chance nesse time, até porque o André vai embora. Né? O John Kennedy é um jogador que merece a titularidade, o Keno não vem jogando nada. Então a gente precisa que o Diniz dê oportunidade para essa garotada. Já chega de vários jogadores veteranos jogando no mesmo time. Não dá. Isso aqui não é time de master, é time profissional, é time de campeonato brasileiro, de Libertadores. Não dá para ficar jogando só com veteranos. Tá? O time tá lento, previsível e, para mim, pelo menos no início dessa temporada, tá mal treinado. Para mim, o Diniz está fazendo um péssimo trabalho no início dessa temporada. Tá? Pegou prancheta, fez várias anotações, várias palhaçadas, tá? E o time continuou mal, desarrumado, sem ser efetivo no ataque. Então, para mim, foi pura jogada de cena. Tá? Fez cena para Globo. Para mim, ele fez cena. Tá? Anotou tanta coisa e não fez merda nenhuma. Se continuar nesse nível de futebol, nesse panorama, a gente vai sofrer muito, tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores. Tá? Se continuar esse panorama que a gente viu hoje, a gente vai sofrer. Porque tá difícil de assistir um jogo desse. Tá? Fluminense parece, sabe o que parece o Fluminense? Vou dar um exemplo aqui. Parece aquela panela que está fervendo os legumes e que que ele ferve demais e os legumes ficam moles, né? Ficam excessivamente cozidos. É assim que está o Fluminense. Eu posso sair do jogo, eu posso ir na cozinha, tomar um copo de refrigerante, eu posso ir no banheiro e voltar e o jogo está a mesma coisa, aqueles toques para o lado e para trás, não tem um chute a gol, não tem uma jogada de tabela, de penetração na área, não tem um centroavante que faça o pivô, não tem nada, gente, nesse time, não tem nada. É só uma jogadinha de linha de fundo do Marquinhos e cruzamento para a área. Douglas Costa pegava a bola,
puxava para a esquerda, cruzava para a área, para fora, cruzava torto. Enfim, foi esse o jogo que a gente viu hoje. Esse é o jogo que a gente viu também contra o Flamengo, é o jogo que a gente viu no primeiro jogo contra o Flamengo, no segundo jogo contra o Flamengo, e assim a gente está assistindo o Fluminense nesses jogos todos, nesses últimos jogos, com a mesma lentidão, a mesma falta de pontaria, aquele mesmo jogo sem qualidade, sem imaginação, e tá dando no saco assistir jogo do Fluminense. A verdade é essa. Tá dando, a gente tem que ter muita paciência para assistir esse tipo de jogo. Principalmente a gente que já tem um pouquinho mais de idade, que acompanhou o Fluminense do passado, de 80, de 83, enfim. Para ver esses caras jogar hoje em dia, chegar a dar dor no coração. Essa é a verdade. Mas vamos ficar por aqui, galera. Foi o primeiro jogo, 1-1. O Colo-Colo venceu o Cerro Porteño por 1-0 no Chile. E é o líder do grupo. O Fluminense está em segundo, né? Junto com a Aliança Lima. E agora o próximo jogo é contra o Colo-Colo no Maracanã. E o Fluminense tem a obrigação da vitória. Caso perca ou empate, aí o caldo vai entornar. As coisas vão se complicar para o Fluminense. Tá? Por hoje é só, galera. Amanhã a gente vai trazer mais notícias. E peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. É importantíssimo agora a ajuda de vocês nesse momento. E amanhã a gente está junto aqui com mais notícias do Flusão. E saudações tricolores, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.